É bom estarmos na presença de Deus mais uma manhã. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, que Deus os abençoe e fortaleça vossas vidas. Eu quero falar com você hoje sobre a confiança em Deus nas dificuldades. E vamos ler em Romanos capítulo 8, versículos 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bem, meus queridos, aqui estamos. O apóstolo Paulo aos Romanos começa a apresentar algumas coisas interessantes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Preste bem atenção, daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados por Deus de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu propósito. Então olhemos, parece que todas as pessoas dizem que confiam em Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. E sempre estamos apelando para Deus, sempre estamos falando o nome dele. Deus, 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 Deus me livre, Deus me abençoe, Deus me guarde, Deus me guie e assim por diante. Muitas vezes essa palavra é grande demais para a nossa fé. Deus. Esta é suficiente, forte, para aceitar que algumas coisas sirvam para o nosso bem. Mas eu pergunto, será que para todas as coisas? Todas as coisas? Tudo para o nosso bem? Eu acredito que não. Aí muitas vezes já parece demais, né? Acho que aí a coisa está um pouquinho exagerada. No entanto, o apóstolo Paulo, que escreve essas palavras, viveu isso pessoalmente. Ele servia a Deus com fidelidade e amor, e mesmo assim foi preso e impedido de continuar o seu trabalho. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14, 12, 13 e 14, ele explica que até essa situação serviu para o seu bem, pois muitos presos puderam ouvir o Evangelho e outros foram encorajados por sua experiência e ficaram firmes em suas fidelidades. Ou seja, firme até mesmo diante das suas dificuldades com fidelidade. Ele passou por situações duríssimas, mas em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, deixa claro que também isso contribuiu para o bem, de fato. Isto contribuiu muito. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Então o que nós estamos aqui? Olha aí, peraí. Nós normalmente vivemos uma vida bastante provada. Sempre passamos por provações incríveis, por dificuldades, como diz, pesadas. Às vezes uma enfermidade, às vezes a questão financeira. Olha aí, quando a pandemia, como é que ficou a situação sua? Você quase que entrou em parafuso. Quantas pessoas sofreram amargamente por essa sacanagem chamada pandemia, que fizeram com o mundo, não foi só com a nossa nação, com o mundo. Pegaram pesado, tentando destruir o ser humano, tentando minimizar as suas posses, tentando privá-lo de liberdade, quando a verdade seria outra. Meus queridos, observemos bem, nós precisamos entender determinadas coisas. Talvez até essa maldição chamada pandemia possa servir no momento certo para uma verdade ainda não justificada. Notemos que José precisou sofrer injustiças, mas tudo isso levou a tornar-se o segundo homem mais importante do Egito. Moisés, que nós tanto comentamos dele, viveu 40 anos no deserto, mas essa experiência contribuiu para que ele pudesse ser um grande líder do povo de Israel. Então notem, John Bunyan passou 12 anos na prisão, e por isso podemos desfrutar hoje da obra O Peregrino, um dos livros mais conhecidos do mundo.
É muito difícil compreender o desenrolar das situações, mas o final do problema proclamará em alto e bom som: assim foi melhor. Assim foi melhor. Foi melhor porque podemos nos despertar, foi melhor porque podemos compreender as coisas de modo mais claro, foi melhor porque podemos ver a capacidade maligna de governos. Enfim, podemos entender muitas coisas que são feitas nessa grande guerra que nós vivemos nesse planeta. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um bom futuro. Veja bem, Deus não tem plano ruim para nós. Quem faz plano ruim para nós são aqueles que são usados pelo maligno, aqueles que são usados pelo destruidor. Esses têm planos destruidores, prejudiciais, que levam as pessoas a situações difíceis. Meus queridos, eu quero que você tenha um bom dia, seja feliz, pense nisto e agradeça a Deus todos os dias por tudo. Que Deus o abençoe.